melhorar para progredir. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Jesus está em Mateus 25, 15. Melhorar para progredir, eis a senha da evolução. Passa o rio dos dons divinos em todos os continentes da vida. Contudo, cada ser lhe recolhe as águas, segundo o recipiente de que se faz portador. Não ouvides que os talentos de Deus são iguais para todos, competindo a nós outros a solução do problema alusivo à capacidade de recebê-los. Não te percas desse modo na lamentação indébita. Uma hora anulada na queixa é vasto patrimônio perdido no preparo da justa habilitação para a meta a alcançar. Muitos suspiram por tarefas de amor, confiando-se à aversão e à discórdia, enquanto que muitos outros sonham servir à luz, sustentando-se nas trevas da ociosidade e da ignorância. A alegria e o fulgor dos cimos jazem abertos a todos aqueles que se disponham à jornada da ascensão. Se te afeiçoas assim aos ideais de aprimoramento e progresso, não te afastes do trabalho que renova, do estudo que aperfeiçoa, do perdão que ilumina, do sacrifício que enobrece e da bondade que santifica. Lembra-te de que o Senhor nos concede tudo aquilo de que necessitamos para comungar-lhe a glória divina. Entretanto, não te esqueças de que as dádivas do Criador se fixam nos seres da criação conforme a capacidade de cada um. Essas lições, esta página, está no livro Palavras de Vida Eterna, do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E é exatamente com essa lição que nós estamos abrindo a nossa reunião desta noite. Meu boa noite aí a todos que eu não pude ainda cumprimentar. Extensivo boa noite aos nossos irmãos que vão nos seguir depois pelas redes sociais. E que na abertura, deste encontro, nós nos lembremos que aqui é o lugar da gente esquecer as preocupações terrenas e lembrarmos da nossa essência, lembrarmos que nós somos espíritos imortais, estamos em aprendizado e esse é o momento de aprendizado. Esse é o momento para a gente recolher essa luz da espiritualidade que vem em nosso benefício e depois, um pouco mais iluminados, nós tenhamos uma conduta mais conforme à moral evangélica e aos postulados do bem. Hoje nós temos conosco, para a nossa alegria, a Lívia Carvalho, que já veio outras vezes, já colaborou com a nossa casa e vai fazer o estudo desta noite para nós. O tema é Em Busca da Perfeição, e é um assunto que certamente nos interessa muito. Nós vamos, como de hábito a gente fazer a nossa prece de abertura. Depois da prece, a Lívia já estará com a palavra, e antes de fazer a nossa oração, estamos desejando a todos os que estão nos visitando pela primeira vez as bênçãos do Cristo, que sejam bem-vindos, e a gente espera que goste. E nesse clima de gratidão a Jesus Cristo, que é o nosso Mestre, por mais essa oportunidade de estudarmos as questões da alma, nós vamos então abrir com a oração. Senhor e Mestre Jesus, em seu nome, iniciamos nestes momentos a nossa reunião de estudos. Que a sua paz seja a paz deste ambiente,
Que a sua luz seja a luz na nossa intimidade, nas nossas almas. E que estejamos, desde agora, receptivos à sua mensagem, a mensagem da doutrina espírita, que tem por objetivo renovar os nossos destinos. Gratos, Divino Mestre, por mais esta oportunidade, em seu nome, e com a mesma gratidão aos seus emissários, nossos estimados mentores espirituais, iniciamos a nossa reunião. Que assim seja. Queridos amigos, queridos irmãos, é com grande alegria que nós voltamos a essa casa que nos acolhe sempre com tanto carinho. E agradecemos a todos aqueles que nos permitem vir aqui para juntos nós aprendermos um pouco mais sobre a lição do Cristo. Porque quando alguém vem expor algum conceito, alguma mensagem, na verdade vem trocar experiências. Porque essa troca de experiências enriquece a todos nós. Então uma hora um fala, o outro escuta, depois muda quem fala, muda quem escuta. Mas o importante é que nós sempre saímos enriquecidos de alguma conversa em torno do Evangelho. O Evangelho de Jesus é uma riqueza que nós vamos aprendendo a valorizar à medida que nós vamos entendendo melhor a grandeza dessa dádiva que Ele nos deu. E como nós vamos fazendo essa grande viagem de entendimento sobre a mensagem do Cristo, é que nós vamos a cada dia nos sentindo mais e mais ricos e abençoados pela presença dEle. Por isso, que nós reafirmamos a prece que foi feita aqui no início, desejando a todos bênçãos de paz, serenidade e equilíbrio, que ao sair daqui nós possamos sair melhores do que quando chegamos, levando conosco força, vigor, alegria, entusiasmo, bom humor. O tema que nos foi proposto foi esse, em busca da perfeição. E quando nós fomos meditar na composição desse tema, eu me lembrei de uma passagem que eu li certa vez, que ela era bem simples, mas muito profunda na sua essência. Que o escritor narrava assim, que havia um artista muito famoso, muito talentoso no Japão. Ele era um pintor de habilidades incríveis. E as obras que ele fazia eram tão impressionantes que logo ele caiu nas graças da realeza. Os nobres, os membros da realeza, todos eles queriam adquirir obras daquele artista que era exímio nos traços. Ninguém pintava como ele. Ninguém fazia os traços com tanta beleza e tanta perfeição. Foi por isso que, à medida que ele foi ficando tão conhecido, aquelas personalidades importantes iam acumulando de serviços e procurando que ele pudesse oferecer os seus préstimos, retratando alguma obra que fosse de valor para essas pessoas que contratavam o serviço. E foi assim que um nobre, certa vez, desejou retratar a ave que ele mais amava. Ele tinha um pássaro de estimação, que era para ele a sua joia cara, prima, aquela coisa que ele amava, que ele desejava que ficasse imortalizado por alguém que soubesse fazer uma peça, uma obra com tanta beleza. Assim, então, ele foi procurar o artista e pediu que o artista pintasse a ave dele. O artista aceitou o desafio, mas fez um pedido. Disse, olha, para que eu possa pintar a sua ave, eu precisava observá-la mais atentamente. Era necessário que eu pudesse ficar com ela pelo menos umas 2 semanas, porque assim eu ia observar dia a dia seus movimentos, as suas características, e assim eu poderia pintar com mais fidelidade a ave que você ama tanto. O nobre fez uma concessão. Ele então não queria ficar longe daquele pássaro que ele amava, mas valia a pena deixar o pássaro com alguém que fosse tão talentoso para que ele tivesse o seu pássaro desenhado numa tela de grande beleza. Mas acontece que as 2 semanas viraram 2 meses. Aquele artista de quem se falava tanto, que a nobreza falava do seu talento, da sua beleza, todo mundo queria ver suas obras, de repente não entregou o pássaro em 2 semanas e pediu se o pássaro pudesse ficar mais tempo com ele. O nobre estranhou um pouco, mas acabou consentindo. Afinal, ele queria porque ele queria aquela obra. E assim o tempo foi passando, 2 meses, 6 meses, de repente 1 ano. E o dono da ave começou a pensar, mas o que será que aconteceu com o pássaro dele? Será que o pássaro tinha morrido, tinha voado, tinha se perdido? Porque era impossível que alguém precisasse de 1 ano para retratar aquele serzinho que ele amava tanto, que era o seu pássaro. Mas
Se o artista era tão talentoso, o que o intrigava era pensar por que aquele artista não tinha conseguido fazer a obra no tempo estimado ou no tempo previsto. Então, houve um dia em que, furioso, ele adentrou o ateliê do artista e pediu: olha, acabou, agora eu não quero mais que você me dê o quadro, eu quero que você me devolva a minha ave. Porque, afinal de contas, você demorou mais tempo do que o esperado, mais tempo do que o planejado. Eu amo o meu pássaro e eu desejava vê-lo imortalizado na tela que você pintasse. Mas como você está protelando o serviço, eu vim buscar o meu pássaro, porque eu quero levar o meu pássaro de volta. O artista foi pego de surpresa naquele instante pelas reações de fúria, de nervosismo do seu interlocutor, mas muito calmo ele disse assim: olha, sente-se aqui um pouco, vem aqui no meu ateliê. Abriu uma sala, pegou um papel feito de palha de arroz, pegou aquele papel muito lindo e falou: se você deseja o seu pássaro, aguarde um pouquinho que eu vou pintar para você. E com uma maestria, com uma habilidade incrível, ele desenhou os traços do pássaro com uma beleza impressionante, num tempo curto, num curto espaço de tempo. Depois que ele fez o desenho, ele foi lá dentro, trouxe o pássaro e o pássaro estava impecável, não tinha acontecido nada de errado com o pássaro. O pássaro não tinha se perdido, não tinha voado, não estava machucado. O nobre, quando viu aquele desenho, era impressionante. A habilidade dos gestos, as linhas, as expressões que aquele artista tinha conseguido dar à ave que ele amava tanto. Mas ele não entendeu o porquê da demora. Ele disse assim: mas se você era capaz de fazer um traçado tão belo como esse, tão esplendoroso, num espaço de tempo que para outras pessoas talvez não fosse esse, o que é que justificou que você tivesse demorado tanto com o meu pássaro? Por que você não o fez mais cedo? É nessa hora então que o artista vai deixar para ele aquilo que eu, quando li a história, considerei que fosse o mais importante da reflexão. Porque ele pega, chama o Senhor e diz assim: olha, para que eu pudesse chegar a esse resultado, eu precisei primeiro disso daqui, e levou ele em outra sala. E quando ele entrou em outra sala, foi que ele viu que havia tantos esboços do pássaro dele, tantos traçados, os rascunhos da peça. Todos eram bonitos no seu entendimento, porque ele seria incapaz de fazer aquilo ali. Mas quando ele olhou tantos, ele tentou entender, mas por quê? Ele falou: olha, para que eu pudesse chegar na excelência desse traço aqui, eu precisei me permitir esses exercícios infinitos. Para que a gente possa chegar a um grande resultado, a gente precisa de muito esforço, de muito chão, de muita superação. Eu não chegaria à beleza desse instante se eu não tivesse a habilidade trabalhada em outros processos. Aí ele devolveu o pássaro para o dono saiu feliz com o seu pássaro e saiu encantado com aquela obra de arte, mas deve ter saído também levando a lição que eu gostaria de trazer para nós nessa noite. Essa história nos faz pensar que para nós alcançarmos grandes resultados na vida, os resultados de excelência, os resultados perfeitos, nós precisamos de um longo processo de desenvolvimento das nossas habilidades. Uma pessoa que se tornasse exímia em alguma arte, ela não começou essa arte já exercendo com essa grandeza. Houve um processo em que ela partiu dos primeiros exercícios, caminhou para exercícios mais profundos, para repetições, para depois chegar na habilidade que nós temos. Todo aquele que se torna grandioso em algum sentido, trilhou uma trajetória, um processo de crescimento que o fez assim. O processo de aperfeiçoamento é algo que vai sendo feito passo a passo, nos ajudando a trabalhar as arestas do nosso ser. Alguém poderia dizer: Lívia, mas tem pessoas que já nascem talentosas, tem pessoas que já nasceram com isso, elas já têm esse dom. E quando nós olhamos para elas, nós imaginamos que elas estão começando agora. Mas se nós vamos para a doutrina espírita, para as reflexões que a doutrina espírita nos ensina a fazer, se nós vamos ler as reflexões de Allan Kardec no Livro dos Espíritos, se vamos ler Allan Kardec explicando no início da Gênese sobre os homens de gênio, aquelas pessoas com grandes habilidades morais, que vêm às vezes para impulsionar o progresso da humanidade, de onde que eles tiraram o seu conhecimento? Se eles nasceram agora, como podem ter um conhecimento tão sólido? É onde os Espíritos vêm nos ensinar. Eles começaram a sua trajetória antes,
e foram superando os desafios do caminho e fazendo o processo de aperfeiçoamento e de evolução. É por isso que no presente elas já se mostram com essa envergadura, com essa grandeza e com essa habilidade que elas têm. São seres que já conseguem exteriorizar aquilo que significou para eles um grande processo de crescimento. Por isso a história do artista nos leva a pensar nisso. Às vezes a gente vê uma habilidade, uma grandeza ou uma ação, mas a gente não se dá conta na história daquele indivíduo quantos exercícios e quantas lutas de superação ele teve. Se não teve no presente, teve no seu passado espiritual. Por isso, esta vivência, essa reflexão nos leva a pensar no que Jesus veio nos ensinar. Jesus, quando esteve aqui na Terra, veio descortinar para nós um horizonte novo de compreensão sobre a vida. Veio nos mostrar que a vida é essa grande jornada evolutiva, jornada de crescimento, jornada de evolução, onde nós, os filhos queridos, recebemos, como foi feito na leitura de início, como foi dito na leitura de início, talentos divinos, concessões espirituais superiores, para que, sabendo aproveitar esses recursos, nós possamos empregá-los na nossa evolução, no nosso progresso. E à medida que vamos evoluindo, nós somos convidados a doar para o outro, a fazer para o outro, a dividir com o outro aquilo que nós temos. Então essa troca de experiências vai engrandecendo todos os lados, porque uma hora nós recebemos de alguém, no outro instante nós somos convidados a doar algo para alguém. Mas essa jornada de evolução, que começa no berço, ela não se encerra no túmulo. Quando alguém termina a sua trajetória de experiência aqui na Terra, não encerrou o seu processo de evolução, porque o processo de evolução do espírito acontece ora na matéria, ora fora dela. Nós progredimos quando estamos encarnados e progredimos quando estamos no mundo espiritual. As chances de evolução vão se repetindo passo a passo, mas a escolha e o aproveitamento é sempre algo individual. Deus nos respeita no nosso processo de evolução, porque o fruto não pode nascer antes do tempo. O fruto que fosse colhido antes do tempo não teria sabor, não teria beleza, não teria o seu aroma. Então, o fruto para nascer bom, saboroso, ele precisa de um longo tempo de constituição. Os frutos divinos para produzirem em nós também levam tempo para se constituir. Mas à medida que nós vamos aproveitando conscientemente esses recursos, o nosso progresso vai se manifestando com mais clareza. Por isso, a busca pela perfeição é essa jornada incessante do espírito, em que nós somos todos os dias convidados a crescer e a evoluir. Mas quando nós pensamos em perfeição, nós pensamos em algo pronto, irretocável, já constituído, que não precisa de nenhum esboço mais, porque já está feito. Se nós pensarmos na perfeição como realmente ela é, a alta excelência de produtividade, de grandeza, de expressão, para nós pareceria que nós nunca alcançaríamos a perfeição. Não é assim? Porque no nosso dia a dia tem pontos em que nós já avançamos, mas quantos outros pontos existem que nós olhamos para nós falando, mas nisso eu preciso melhorar. Isso eu até faço bem, mas isso daqui mais ou menos. Às vezes nós olhamos o outro e falamos, mas para o outro é tão fácil, ele faz com tanta leveza e a gente tem que se esforçar. Se nós fôssemos olhar a perfeição apenas por esse ângulo, pareceria que ela está muito distante de nós, que ela é inalcançável ou inacessível, inatingível. Como alcançar a perfeição? E aí, que para entender realmente como é que nós chegamos a esse processo de aperfeiçoamento, os nossos olhos se voltam para Jesus, porque quando Jesus esteve entre nós, Ele nos mostrou os caminhos através dos quais nós iríamos nos aperfeiçoar e ajudou-nos a entender a perfeição como um processo de melhoria, como um processo de crescimento. Foi isso que foi lido na mensagem do início, a abertura da reflexão em que Emmanuel fazia, que ele nos dizia assim, eu vou repetir a frase que foi lida agora há pouco, melhorar para progredir. Para nós chegarmos à excelência do progresso, primeiro nós começamos com as possibilidades de melhoria. Para nós nos tornarmos grandiosos no amor, nós não começamos com uma grande expressão de amor, mas nós exercitamos o amor nas miudezas no nosso dia a dia.
alguém que exercita o amor pelo seu animalzinho, um outro alguém vai exercitar o amor pela natureza, mas alguém vai exercitar o amor por um filho querido, pela esposa, pelo esposo, pelo avô, pelo irmão, pelo sobrinho, pelo afilhado. De repente, nós vamos exercitando o nosso amor nas experiências comuns do nosso dia a dia. E aquele amor que parece ainda simples, incipiente, restrito, de repente ele vai sendo tão trabalhado que ele já se estende para alguém mais. E nós somos capazes de amar um sobrinho e mais outro. Somos capazes de amar o sobrinho, o filho e o irmão. Somos capazes de amar o avô, a avó, o tio, nosso companheiro de existência, nossos amigos. Aquele amor começa a se estender em ramos maiores, porque ele começou a ser exercitado em nós. E esse amor que vai sendo manifestado assim, à medida que vai sendo trabalhado, de repente se converte num amor por um ideal. E é aquele coração que já é capaz de amar a família, os amigos, o trabalho, mas de amar uma causa maior, a causa do bem. De repente, ele vai se tornar um voluntário num trabalho, que ele vai escolher de acordo com as suas aptidões. À medida que ele se sente apto a fazer este ou aquele trabalho, ele se associa a outros corações que também trabalham no bem, apenas pela alegria de fazer o bem. Então, este amor, que era restrito ao círculo familiar e ao círculo de amigos, de repente vai se tornando um amor mais globalizado, um amor direcionado já para a comunidade. E este indivíduo que vai se permitindo viver o amor pelo ideal, chega um dia que ele é o fomentador do progresso de tantas vidas, porque ele começou um dia exercitando o amor na simplicidade do seu cotidiano. A mesma coisa ocorre com a generosidade. Às vezes nós vemos pessoas que são tão abnegadas, elas são tão dedicadas ao bem do próximo, que para elas o bem não pesa nunca. Elas sempre encontram um jeito de ajudar quem precisa. É uma palavra, é um donativo, é uma presença, é um recurso. Este indivíduo, ele se torna um braço generoso onde ele está. E é por isso que todo mundo quer procurar este coração quando precisa de alguma coisa. Como é que este coração chega à grandeza desse gesto de amor? Porque primeiro ele exercita a generosidade no espaço mais circunscrito da sua vida. Ele é a pessoa que começa a ser gentil dentro do lar, que dentro do lar esquece um pouco de si mesmo, para que o outro possa ter vez, para que o outro possa ter voz, para que o outro possa ter presença. É aquele que, de repente, ele vai se tornando tão generoso naquele núcleo, que ele começa a estender essa generosidade para um núcleo maior. E depois essa generosidade se manifesta no ambiente de trabalho, no núcleo de amigos. E, de repente, não fica restrito só aí. Este coração vai treinando tanto a generosidade, que chega um dia que ele é o irmão de todo mundo. Sempre alguém descansa na presença dele, com aquilo que ele propicia, com aquilo que ele doa, com aquilo que ele transmite, com aquilo que ele emana de si mesmo. Este coração que começa a viver a generosidade de uma forma global foi alguém que um dia exercitou a generosidade nos pequenos gestos. Mas ele não parou num único gesto. Esses gestos foram se repetindo em exercícios, que em alguns momentos eram aprimorados, em outros momentos eram mais tímidos. Tem horas que a gente acerta mais, tem hora que acerta menos. Tem instantes que avança, tem hora que recua. Mas esse exercício de se repetir todos os dias algo que seja positivo e bom, vai consolidando em nós aquilo que amanhã nós queremos alcançar. Quando nós vemos uma pessoa com uma grande capacidade de perdão, que é capaz de perdoar aquelas coisas que nós imaginamos que são imperdoáveis, que para nós doeriam tanto, que nós jamais conseguiríamos esquecer ou dar uma nova oportunidade para certas coisas, diante de certos desafios. Esses corações que chegam ao ponto de ter esse grande gesto, consolidaram em si mesmo o benefício do perdão, através dos pequenos gestos de tolerância, de compaixão, de entendimento. Aquelas circunstâncias simples do caminho, que de repente alguém passa na frente na hora do trânsito, e esse coração tem 1000 motivos para reclamar, mas ele fala, não vale a pena perder meu dia, e ele se dá uma nova oportunidade e segue. É aquela hora que ele está na fila há muito tempo esperando, e vem alguém que de forma desrespeitosa quer passar na sua frente, ele tem 1000 motivos para perder a sua paz, mas ele escolhe permanecer em paz,
mesmo que este desafio tenha vindo tirar a sua tranquilidade. São esses pequenos exercícios de tolerância, os pequenos exercícios de compaixão, os instantes de desculpa diante de uma ofensa proposital ou que ocorreu de forma inconsciente. São situações que vão consolidando em nós a capacidade de perdoar. E à medida que nós vamos trabalhando isso, chega um instante em que nós estamos engrandecidos pelo exercício que nós fizemos. Assim, à medida que nós vamos nos permitindo trabalhar estes valores íntimos, nós vamos nos tornando melhores nesses exercícios. Então Jesus, quando esteve entre nós, veio nos ensinar que nós todos chegaremos à perfeição. Nós todos, como filhos de um Pai amoroso, estamos inseridos na grande lei do progresso. Ninguém vai fugir do progresso. E o progresso vai acontecer nesse esforço diário, em que Deus nos traz recursos, mas o aproveitamento vai precisar ser nosso. Mas à medida que nós nos tornamos capazes de recomeçar cada vez que for necessário, de levantar cada vez que nós tivermos caído, de darmos um passo novo se algo não tiver dado certo, cada vez que nós nos permitimos fazer um aprendizado novo, nós estamos melhorando. E melhorando, nós estamos nos tornando aperfeiçoados. Como nós somos perfectíveis, ou seja, passíveis de aperfeiçoamento. Hoje nós estamos diferentes de ontem, estamos melhores. E se investirmos em nós, amanhã estaremos ainda melhores. E vai chegar um dia que nós teremos nos despojado de tudo isso que era imprecisão, que eram atitudes erradas, que eram atitudes de desrespeito para com o próximo, para com a vida ou para conosco, porque teremos nos habituado à ação do bem. Para que nós soubéssemos aproveitar as bênçãos do alto, Jesus certa vez nos contou com grande beleza a parábola dos talentos, em que falava do amor divino, dando a cada um conforme a sua capacidade, porque Deus é justo, Ele é equânime, Ele não pode pretender que uma criança tenha a capacidade de gestão das circunstâncias que um adulto vai ter. Então Ele vai dosar as oportunidades dentro daquilo que nós podemos fazer. Então, para um, Ele oferece os recursos que aquele coração tem condições de lidar com eles. Para o outro terão outros recursos, mas a mesma justiça está presente em tudo, porque é uma justiça que se assenta no amor. E a justiça que se assenta no amor leva em conta as características do outro, as peculiaridades, as possibilidades, os limites, as necessidades. Então Deus nos concede conforme aquilo que é melhor para nós. E Jesus certa vez então contou que Deus se parecia com aquele Senhor, falando numa linguagem que as pessoas pudessem entender, que era detentor de grandes posses, e um dia ia sair em viagem e chamou os seus cooperadores, os seus serviçais, e para um ele doou 5 talentos, de acordo com a capacidade daquele indivíduo, e deixou que aquele indivíduo trabalhasse com esses recursos conforme lhe aprovesse. Ele tinha liberdade de agir conforme fosse da sua consciência. Chamou outro e doou 2 talentos, e para outro doou 1, e assim ele vai doando conforme a capacidade de cada um. Mas acontece que o primeiro que recebe, ele logo entra no esforço de aproveitamento da dádiva. A dádiva não podia ficar parada com ele, ele tinha que fazer aquilo produzir. Então ele vai entrar em produtividade, em negociações com aqueles recursos, e em breve tempo ele começa a ter resultados a partir do investimento positivo que ele tinha feito. Ele não sabia quando o Senhor ia voltar, porque quando o Senhor voltasse ele pediria contas de como é que aquele recurso tinha sido empregado. O outro também entra no mesmo esforço de aproveitamento dentro do que ele conseguia, mas o último, com medo de não ter o que fazer com aquele recurso, porque ele entendeu, não era dele, só que era um empréstimo, não era dele, ele não tinha compromisso, ele enterra o talento, porque ele pensa, quando o Senhor voltar, eu desenterro e entrego. Mas acontece que um dia o Senhor chegou, e quando vai tomar contas, ou seja, dialogar em torno do que foi feito com aquela dádiva, o primeiro tinha muito a apresentar. E é claro que ao trabalhador é justo
justo o salário. É justo que o coração que se empenhou receba compatível com o empenho feito. Ele tinha se esforçado, ele tinha se dedicado, ele precisava viver a alegria daqueles resultados. Então o Senhor diz, mas você é um servo bom, um servo fiel. Entra no gozo da sua ação, dos resultados do seu trabalho. Com o outro ele também faz isso. E com o último, quando ele vai chamar aquele cidadão, ao diabo, o cidadão fala, Senhor, mas por medo eu enterrei o talento, que não era meu, eu enterrei e estou te devolvendo. Mas servo mau e imperfeito, né? Que fizeste das boas dádivas. A linguagem do Evangelho é tão linda que nós simplificamos tanto apenas para trazer para nós como é que o olhar de Jesus já se preocupava em nos mostrar que Deus é o supremo dispensador de bênçãos. Para quem? Para nós que somos os seus filhos bem-amados. Mas as dádivas chegam e os filhos aproveitam como querem, como desejam, quando desejam. O Senhor não vai forçar nada no nosso aproveitamento, mas nós vamos ser convidados a aproveitar mais cedo ou mais tarde. Então, o arremate da lição é lindo, porque como é que a lição vai ser arrematada? Dar-se-á aquele que tem. E aquele que não tem, até o que não tem será retirado. Como entender isso? Parece um enigma, né? Parece uma fala enigmática. Aquele que tem vai se dar mais. É aquele que tem boa vontade, mais oportunidades serão dadas. Aquele que tem interesse, mais conhecimento ele vai alcançar. Aquele que traz o bem dentro de si, melhores condições de progresso desse bem, ele vai poder viver. Então, aquele que tem a iniciativa do aproveitamento, as oportunidades da vida vão encontrar um coração aberto. Por isso, o que era pouco nele se torna muito, porque ele tem a coragem de dar um passo novo de renovação, um passo de vivência diferente na sua história de vida. Mas é aquele que se apoia na má vontade, na indiferença, na apatia, no pessimismo, para quem tudo é difícil, tudo impossível, tudo inalcançável. Esse coração não está esquecido de Deus, mas como ele se posiciona numa atitude refratária diante da vida, ele não permite a assimilação dos conteúdos que vêm em seu favor. Então o conhecimento vem para ele como um chamado, mas ele se apoia na dificuldade do aprendizado e não aceita aprender a lição, então ele se fecha e permanece na ignorância. Então, como ele não tinha boa vontade do aprendizado, ele permaneceu na posição de desconhecimento. Aqui a ignorância tem o sentido de desconhecimento. Como ele não tinha a boa vontade da superação das dificuldades, a primeira dificuldade que chegou, ele se apoiou nela e não avançou. Então, aquelas chances que vinham em seu favor ficaram estagnadas, porque ele não as recolheu. Aqui eu vou lembrar de novo um outro conceito da leitura que foi feita de forma tão feliz no início. Que escolha feliz a leitura do início. Na mensagem, o benfeitor vai nos dizer assim, os rios das bênçãos do alto. Em outras palavras, os rios das concessões divinas chegam, as águas divinas chegam diariamente em nosso favor, mas o aproveitamento de recolher essas dádivas, ninguém vai fazer por nós. Então, quando nós pensamos em perfeição, nós devemos entender com profundidade como o Evangelho nos ensina. Perfeição para nós espíritos não é aquela situação em que nós já estamos prontos. Perfeição para nós é o convite à melhoria. À medida que melhoramos, nós nos tornamos melhores, até chegar o dia que nós estaremos nessa posição daquele caráter ilibado, irretocável. Então, lá no passado, para que os homens que ouviam Jesus pudessem entender o modelo de perfeição, Jesus usou o modelo de Deus, o Pai, como sendo o modelo da perfeição infinita. E ele disse assim, sede perfeitos, como o vosso Pai celestial é perfeito. Mas alguém poderia dizer, mas nós nunca chegaremos à perfeição divina. Por isso, nós precisamos entender como é que Jesus estava se referindo a isso. Ele precisava dar um exemplo de excelência. Então, ele usou o exemplo
que aquela comunidade nós entendemos como um exemplo maior, um exemplo de amor maior, de entrega maior, de sabedoria, de oportunidade, de valorização da vida. Nós não podemos ter a perfeição de Deus, mas quando olhamos para Deus e entendemos o convite de Jesus, nós entendemos dentro do que eu posso ser, do que eu posso fazer, dentro do que eu já sei. Eu sou convidado a fazer a excelência daquilo que eu consigo. Mas eu sempre consigo fazer a excelência? Não. Por isso a vida me dá chance todos os dias. Porque onde eu errei, eu tenho a chance de aprender, para corrigir. Onde eu não sei, eu tenho a chance de aprender um conhecimento novo. Se eu parei em algum momento, a vida me renova a chance de recomeçar. E é nesse esforço de superação que nós vamos aprendendo a fazer o nosso melhor. Então, quando Jesus dizia assim, fazei ao outro o que você gostaria de receber, que critério de segurança repousa nessa afirmação de Jesus? É mais fácil entender se nós pensarmos em nós. Alguém aqui quer receber o pior na vida? Nós gostaríamos de receber a palavra de hostilidade? Nós gostaríamos de receber o gesto de indiferença? A ação desrespeitosa de alguém? Doeria em nós se alguém menosprezasse os nossos esforços? Nós não queremos receber o pior em nenhuma circunstância. Como faz bem para nós quando alguém nos dá atenção, quando é gentil, quando nos dá uma oportunidade, quando perdoa a nossa insegurança, quando alguém perdoa aquele gesto infeliz que foi nosso, que partiu de nós. Como faz bem para nós quando alguém dirige o bem para nós. Então nós não queremos receber o pior. Quando Jesus diz, faça ao outro o que você gostaria de receber, nos convida, faça o seu melhor. Se não acertar agora, tenta depois, mas sempre tente oferecer o seu melhor. Porque oferecendo o melhor, nós começamos a dar mais qualidade para a nossa vida. Então, na doutrina espírita, nós aprendemos que a busca pela perfeição é uma caminhada incessante e infinita. Todos nós estamos em busca da perfeição. Todos nós estamos como aquele artista, querendo aprender a fazer aqueles traços exímios, irretocáveis, belos, que possam encantar a vida. Na história com que nós abrimos a reflexão, nós lembrávamos aquele artista que fazia tudo com tanta beleza, mas os outros não sabiam que ele não parava na habilidade que ele tinha. Todos os dias ele tentava fazer algo um pouco melhor do que ele fazia, para chegar à excelência daquele traçado que encantava as pessoas que pudessem ver. Nós não podemos chegar à grandeza dos gestos renovadores se nós não começarmos nas pequenas renovações. Então a busca da perfeição é uma caminhada infinita, em que nós partimos de um primeiro ponto para chegar no passo seguinte, depois outro, lentamente, até consolidar em nós a renovação que nós procuramos. Por isso, no Livro dos Espíritos tem uma pergunta linda, em que Allan Kardec vai falar, mas há aquelas pessoas que fazem o bem tão espontaneamente, que para elas parece que elas nem fazem força para fazer. Porque para alguns é tão fácil, para outros não. Aqui eu estou falando sentido. Vale a pena sempre ler o Livro dos Espíritos, que é lindo. E ali Allan Kardec vai perguntar, mas por que para uns é tão fácil, tão espontâneo, tão sem esforço, e para outros parece que tem que lutar tanto? Como entender essas pessoas que já fazem o bem de forma tão espontânea? Os benfeitores vão explicar, eles devem ser vistos como soldados que já venceram as primeiras batalhas. Eles não começaram agora. São pessoas que lutaram ontem, caíram, levantaram, corrigiram quando erraram, se permitiram vivenciar os exercícios do bem, e isso foi se consolidando neles, por isso neles já é tão importante. Se os nossos olhos se voltarem para Chico Xavier, que modelo de amor nós tivemos para nós aqui, para nós do Brasil? Que exemplo de cristão legítimo, que coração que era capaz de
abrir a essência da sua alma para acolher multidões como se fossem membros queridos da sua família. O seu lar deixou de ser um lar particular para se tornar um lar onde todo mundo descansava um pouco das asperezas da vida. Era a mãe que tinha se despedido do filho e chorava a ausência dos entes queridos. E de repente ia sentar ali, na singeleza da casa da prece, na expectativa de que o alto pudesse trazer alguma luz. E ali, na casinha de Chico Xavier, a casa dele se tornou o berço do mundo. Eram pais que choravam a ausência dos filhos, esposos que viviam no desespero da partida daqueles corações queridos com quem conjugavam a jornada. Eram pessoas que estavam à beira do desespero e de repente repousavam ali, naquelas colocações que os espíritos vinham trazer, nas noites de prece, nos instantes de psicografia, porque o seu amor era tão grande que não podia ficar restrito a um único grupo. Então era um amor universalizado. E quando nós pensamos nesse coração, teria ele começado agora? Para nós que só enxergamos o presente, ele começou agora. Mas para nós que adentramos o conhecimento da doutrina espírita, nós entendemos, agora esse amor se expressa grandioso, mas ele teve um ontem. Quando nós pensamos em Madre Teresa de Calcutá, que tinha essa capacidade de andar por aquelas ruas de tanta necessidade na Índia, procurando criar estruturas, circunstâncias que socorressem os menos favorecidos, nós pensamos, mas onde começou um amor desse que é tão gigantesco? Aquele amor começou um dia quando ela teve a coragem de dar o primeiro passo. É por isso que certa vez, quando ela estava na Itália, um jornalista foi fazer uma entrevista com ela e resolveu perguntar para ela o seguinte: mas madre, a senhora acredita realmente que a senhora é capaz de acabar com a fome do mundo? A sua pergunta tinha um tom de subestima da ação dela, um tom de ironia. Não era uma pergunta respeitosa de alguém que via o gesto do outro, era pergunta de como quem quisesse desanimar, dizendo, mas você acha mesmo que você é capaz de resolver um problema como esse, que é a fome do mundo? A senhora não acha que a sua ação é como uma gota no oceano? Quer dizer, ela é tão ínfima, tão pequenina que no oceano ela não é nada. Mas a sabedoria dela repousava numa certeza. A certeza de que toda a ação do bem ela é grandiosa. Ela começa como uma gota pequenina que vai se associar a outras gotas e depois vai desaguar no grande oceano da vida. Porque naquela hora ela disse assim para aquele jornalista, é verdade que a minha ação é como se fosse uma gota no oceano, mas sem essa gota o oceano seria menor. Ela não tinha o compromisso de salvar o mundo, mas o seu amor era tão grande que a levava a albergar o mundo possível no sentimento que a animava. Por isso, meus amigos, hoje nós poderemos pensar, mas como trazer para próximo de nós a lição? Nós já estamos rumando para o ponto final da nossa reflexão hoje. Como tornar possível para nós o entendimento de que nós somos capazes de aperfeiçoamento? Se tem horas que nós choramos diante da nossa ignorância, ante os grandes conhecimentos da vida. Se tem instantes que nós nos sentimos frágeis, sem a força, sem a constituição moral de dar um passo novo, de dar vivências seguras. Como nós podemos tornar possível para nós essa perfeição que nós buscamos, se às vezes nós nos olhamos sentindo que não somos capazes de muita coisa? É nessas horas que nós precisamos de novo voltar para Jesus. Porque Ele sempre nos ensinou a fazer o possível, o que estivesse ao alcance das nossas possibilidades. E Allan Kardec vem nos ajudar a entender a lição de Jesus quando ele diz assim, ele está se referindo aos espíritas, ele diz assim, o verdadeiro espírito se caracteriza pelo esforço que ele faz de vencer as suas más inclinações. É aquele que procura hoje ser melhor do que foi ontem. E quando chega o amanhã, ele procura ser melhor do que foi hoje.
Meus amigos, existe uma verdade consoladora. Nós não fugiremos da perfeição. Um dia ela vai chegar para nós estamos em busca dela. Mas até que ela se consolide, nós já devemos nos sentir felizes de ter a chance da melhoria. Melhorar para progredir foi a leitura que foi feita no começo, que foi linda, muito feliz a escolha. Eu juro, nós não combinamos. Foi uma escolha feita pela sensibilidade dos corações que iam abrir a reunião nessa noite. Melhorar para progredir. Se nós melhoramos um pouquinho hoje, nós já estamos mais perfeitos do que antes. Se melhorarmos amanhã, estamos ainda mais perfeitos. E nesse esforço, vai chegar o dia que nós vamos aos poucos nos desprender daquilo que não é o bem em nós, daquilo que parece a sujidade que envolve o diamante. O tempo vai retirar toda essa couraça que envolve a joia. E vai chegar o dia que ela vai brilhar limpa, porque nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos do amor. E essa herança divina está em nós. Mas nós não podemos deixar as oportunidades escapar dos nossos dedos. Se a chuva de bênção chegar para nós, se nós não podemos colhê-la no lago, nem num balde, que a gente consiga colher num copinho um pouquinho dessa dádiva, e nós já estaremos mais ricos do que antes. Emmanuel diz assim numa mensagem: devagar, mas sempre. Às vezes a gente quer fazer de uma vez, não consegue. Mas um passo de cada vez, com constância e persistência no bem, nós vamos devagar, mas sempre, até chegar no ponto da renovação espiritual que nós procuramos. Esperamos sinceramente que a reflexão da noite tenha servido para reavivar em nós o desejo de melhoria. E se um dia alguém olhar para nós achando que nós não somos capazes, isso não tem importância, é o olhar do outro. Nós não somos prontos, mas podemos estar melhores. E se um dia nós olharmos para nós como se nós mesmos não acreditássemos no nosso potencial, então era a hora de olhar para trás e falar: mas houve outros dias difíceis que foram superados, outras lições que foram aprendidas, instantes de renovação que aconteceram porque as mãos divinas se estenderam para nós e nos trouxeram até aqui. O futuro pertence a Deus. E se nós caminharmos em direção ao amanhã na presença de Deus, nós estamos amparados pelo amor maior do universo. Sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Equivale a dizer: seja cada dia melhor dentro do que você já pode ser. Para que amanhã, no porvir, o bem esteja consolidado em você e em mim, e nós possamos dar mostras das belezas divinas que se irradiam no nosso coração. É sempre uma alegria voltar a esta casa. Muito obrigada pela atenção. Que Deus envolva cada um em bênçãos de paz e de progresso. E que nunca falte força para nós aprendermos um pouco mais, levantarmos mais uma vez e estendermos o que houver de melhor em nós na direção do nosso próximo. Muito obrigada e até um outro dia, se Deus quiser. Me pediu para eu fazer essa música novamente. Então, vamos lá. O Homem Bom.
tapetes neste chão, os pés deste homem bom que só tem amor no seu coração. E outra madrugada que vem chegando, fala com os passarinhos, brinca com as flores, vai meditando. Ele é um mensageiro da alegria e jamais da dor. Quer a felicidade da humanidade, seja onde for. Ele é uma pessoa que ama e perdoa e não vê a quem. Anda pelos caminhos, levando a paz, ajudando alguém. Por todos os lugares, cruzando os mares, fazendo bem. Ele é um homem bom, distribui amor e tudo que tem. Cheio de amor e fé, ele é nosso irmão. Aquele grande amigo que no perigo estende a mão. Tem no olhar a calma, tem luz na alma e na sua voz. A palavra amiga de amor e paz pra dizer pra nós. Sabe tudo que diz o livro sagrado, tudo que ele ensina em seu coração, ele tem guardado. Quem sabe o nome dele, se é Pedro, Paulo ou se é João? Só sei que é um homem bom, porque tem Jesus no seu coração. Ele é uma pessoa que ama e perdoa e não vê a quem. Anda pelos caminhos, levando a paz, ajudando alguém. Por todos os lugares, cruzando os mares, fazendo bem. Ele é um homem bom, distribui amor e tudo que tem. Ele é um homem bom, distribui amor e tudo que tem.